Os seres humanos, desde sempre, imaginaram muita coisa, desde os primórdios, desde os tempos primitivos. A gente sempre pensou em criar coisas, tudo que a gente via, a gente já colocava logo o nome na parada, já criava algo daquilo. Tipo, dizem que o homem primitivo descobriu o fogo porque um raio caiu e aí pegou fogo no lugar que o raio caiu. E aí o homem desenvolveu o psicológico de saber que existia o fogo. Aí passou a descobrir várias coisas. E imaginar também, né? Imaginar, porque às vezes as sombras criam formatos, né? Às vezes fica igual animal, às vezes a sombra adquire, né? Várias formas. Né? Às vezes você faz assim com o dedo, aí cria um lobo, um coelho e tudo mais. E tipo assim, galera, o que acontece? Parece que o ser humano, ele não tem mais no que imaginar. Não existe algo que o homem possa imaginar que não exista. Ou então, todos os seres humanos conseguem chegar àquele padrão de imaginação. Tipo, eu posso imaginar uma parada que é agora e essa parada já existe. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem capacidade, aparentemente, né, de imaginar coisas novas, né? Você pode falar assim, eu consigo ter ideias, né, de fazer tal coisa. Sim, você pode ter ideias de como construir um prédio, você pode ter ideias de como criar determinadas coisas, mas essas coisas já existem. Você não consegue criar algo que não existe. Tipo, e aí você fala, não, lógico, como é que eu vou criar uma coisa que não existe? Ué, mas antigamente muita coisa não existia, tá ligado? Hoje, por exemplo, fogo, a gente sabe que o fogo queima e tudo mais. Mas, e qualquer outra coisa além disso vai derivar do mesmo pensamento, tá ligado? A gente não consegue ir além. Por exemplo, se a gente for pensar, várias dimensões, seres de tal forma e tal, já existe, velho. Não tem como você imaginar um ser de outro planeta ou de outra dimensão que já não exista alguém que já pensou, tá ligado? Um ser feito de sombra, já existe. Um ser feito de reflexo, já existe, essas paradas todas. Por exemplo, a gente não consegue inventar uma cor nova, por exemplo, né? É tudo padronizado. Por exemplo, a gente pode imaginar uma cor que se deriva de uma cor já existente, mas mesmo assim, se você misturar várias cores uma na outra, vai dar uma cor que já existe, já se pensou nisso tudo. Parece que não existe. Por isso que parece que a gente tá até no apocalipse, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque o ser humano, ele não tem a capacidade de imaginar mais. E agora as coisas estão se tornando reais porque a gente não imagina mais. Agora a gente tem que criar. Mas será que depois que a gente criar, vai existir outras possibilidades? A gente chegou no nosso limite de imaginação? Caraca, isso é doideira, velho. É doideira. Eu parei pra pensar nesses dias, velho. Se a gente for parar pra pensar, todas as informações que já existem ou já existiram, já tá padronizado. Tipo, a gente não tem como ir além do que a gente já tá ligado? Tipo, lógico que muita coisa que a gente imagina, tipo, coisa que acontece nos animes, ou filmes, ou séries, ainda não existe na realidade. E muitas pessoas acreditam que nem vai existir, porque é meio que improvável. Muitos cientistas acham que é improvável. Tipo, tem muitos que não acreditam em volta pro passado, ou ir pro futuro, ou ir pra não sei aonde. Muitos têm dúvidas de como o universo surgiu e tal. E o lance é o que, galera? Tudo existe a partir do momento que você imagina uma coisa, essa coisa já existe, mesmo que não exista na sua realidade atual. Mas ela, assim que você pensa, geralmente, eu acredito que se a gente pensa em alguma coisa, aquela coisa já existe antes da gente pensar naquilo. Porque a gente capta informação. Eu já vi na televisão falar que o cérebro, ele... Vamos supor que você tá pensando em viajar. Aí seu cérebro já começa a pensar em lance de acidente, ou essas paradas assim, os mais temerosos, né? E tal. E muita gente pensa que, ou melhor, e muita coisa que as pessoas pensam acontecem. Mas por quê? Porque o cérebro, ele sempre se antecipa a várias coisas antes de acontecer, tá ligado? Então, tipo, e se muitas pessoas que escreveram histórias de animes ou filmes e séries, isso tudo veio de algum lugar, tá ligado? Antes da pessoa pensar, né? E o lance é o seguinte, galera.
É isso que eu queria trazer pra vocês. O ser humano já não consegue imaginar mais. Agora ele tem que trazer pra realidade. E em algum momento, tudo vai se repetir. Tudo é um looping e sempre será. Porque ainda que existam outros seres, a gente já imaginou várias formas. A gente já imaginou seres que são feitos de pedra, de tudo quanto há, velho, de tudo quanto há. A gente já imaginou, já existem histórias sobre vários tipos de seres. Não tem como você imaginar outro ser que já não exista ou que não exista algo semelhante. Tipo assim, você vai criar uma história de um ser que muda de forma. Já existe seres que mudam de forma. Assim, a história, né? Os seres em si pode ser criado lá no futuro. É por isso que muita gente acha que a gente tá numa simulação. E faz muito sentido, porque a gente não consegue sair do que a gente já sabe. Assim, do que a gente já imaginou até hoje. Não existe nada, velho. Eu acho que não tem nem seres humanos, até cientistas. Se você parar pra pensar e os cientistas te falar uma parada nova, você vai falar assim, pô, isso aí é invenção desse cientista, e deve tá contando uma história. Mas é uma coisa que você não vai se espantar tanto, porque aquilo você já pode ter visto em algum filme, série e tal. Então, é como dizem, né? Alguns dizem que essas séries, filmes e tudo mais existem para preparar o ser humano para essas coisas, entendeu? Bom, mas vou ficando por aqui, já passou um pouco do tempo aí que eu queria fazer, que é 5 minutos, mas fica esse pensamento aí, isso aqui vai ser tipo um podcast, velho, eu falando com vocês. Valeu.